Salve, salve, fiel! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez no canal Sangue e Raça, onde a gente vai trazer uma informação muito legal para vocês, uma barca milionária no Corinthians. É isso mesmo, pode render até 200 milhões de reais. É, galera, então já chegou aqui, chegou no vídeo, já dá aquele joinha maneiro aqui pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, venha participar do grande canal Sangue e Raça que você faz parte aqui. Galera, vamos lá. O Corinthians está se reestruturando, né? E esse departamento de futebol do Corinthians está passando por algumas mudanças e arrumando finanças para o ano que vem nós estarmos muito bem na Copa Libertadores da América. O importante é o Corinthians ter um elenco enxuto e muito forte para 2022. E sobre isso, tá? Tem muito jogador aí que não vai ficar para o ano que vem, tá? Então o Corinthians pode faturar aí até 200 milhões de reais em negociações com jogadores que estão emprestados, que retornarão de empréstimo, e outros que estão aqui dentro do Corinthians, tá? Por exemplo, né? A gente vai começar a falar sobre eles. Vamos começar a falar sobre o Ederson, tá? O Ederson que fez um campeonato muito bom pela equipe do Fortaleza, um dos destaques da equipe do Vojvoda, sendo daquelas principais funções mesmo, do primeiro volante, segundo volante. Ele fez uma partidaças aí contra Palmeiras, no Allianz Parque, por exemplo. E o Ederson, ele acabou despertando muitos contatos aí. O Ederson, ele pode retornar, né, nesse ano de 2022, mas ele também pode ser vendido, tá? E ele vai valer aí por volta de 8 milhões de euros, tá? 8 milhões de euros aqui. O empresário do Ederson quer que ele não fique no Corinthians. O empresário quer que o Corinthians faça a venda, porque acha que com o Ederson no Corinthians em 2022 não terá espaços, já que teremos Paulinho, aí tem o Gabriel, aí tem o Xavier, aí tem o Duqueiroz, aí tem o Cantígio. Então tem alguns jogadores aí que o Ederson não estaria pronto, né? Não estaria pronto para ser titular aqui no Corinthians. E aí, o que acontece? Tem várias equipes já de olho no Ederson. O Corinthians pensa em vender por 8 milhões de euros, tá? O euro está valendo 6,3 reais, mais ou menos. Então, olha, chegaria às casas dos 50 milhões de reais, tá? 50 milhões de reais. Então, o Ederson é um dos jogadores que mais o Corinthians quer vender nesse momento, né? Nesse momento, o Ederson quer que o Corinthians realmente venda, porque acha que não vai ter espaço aqui. Então, só no Ederson já começaríamos a ter uma margem muito grande de lucro. Outro ponto importante é que nesse meio de ano, o Ederson teve aí alguns contatos da Premier League. Alguns times da Premier League entraram em contato. Então, a expectativa do Corinthians é que consiga, nesse final de segundo semestre, né, comecinho de 2022, a gente consiga vender o Ederson. Outro jogador também que está despertando aí é o Meia Sornosa, tá? O Meia Sornosa retornou ao futebol equatoriano, ele está avaliado em 4,3 milhões de euros, tá? O Sornosa esteve lá no futebol mexicano, esteve jogando lá na equipe do Tijuana, voltou ao Equador. E aí, o que acontece? O Corinthians tem contrato com o Sornosa até o final do ano que vem, mas o Corinthians já quer negociar, tá? Já está tentando negociar o Sornosa para que seja feita a venda do Sornosa o quanto mais rápido. E aí a equipe onde o Sornosa está hoje, né, que é o Independente Del Valle, está jogando muito bem lá, tem jogado bem lá no equipe Equador, e aí o Sornosa está tentando também fazer com que seja vendido, tá? Outro jogador dessa barca, né, essa barca de emprestados, é o Matheus Vital. O Matheus Vital hoje está no futebol grego, tá? Está no futebol grego, e ele pode render uma boa grana no Corinthians, cerca de 4 milhões de euros. Há uma cláusula no contrato em que se o Matheus Vital jogar inúmeras partidas lá, uma série de partidas com a equipe do Panathinaikos,
o Panathinaikos é obrigado a comprar o Matheus Vital após o término do contrato. Então, mais um jogador, né, que tem emprestado e o Corinthians pode aí vender e conseguir uma grana que já é praticamente perdida, tá? Outro jogador que a gente pode falar assim que está também de mala pronta para sair do Corinthians é o Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes hoje está emprestado ao Internacional até o meio do ano que vem, tá? O passe dele é avaliado em 3 milhões e meio de euros, tá? 3 milhões e meio de euros. O Internacional gostou muito do estilo do Bruno Mendes. Bruno Mendes é um dos ícones do Internacional, tem jogado muito bem lá no Inter, tem demonstrado a raça uruguaia, como a raça uruguaia né? E o Internacional tem aí uma vasta experiência com uruguaios, eles gostam bastante de uruguaios, tá? Dom Elias Figueroa, por exemplo, passou lá pela equipe do Internacional. E aí o Bruno Mendes, o Corinthians pensa em também vender, mas vender. Nenhum tipo de negócio será feito. Troca de jogador, troca por Galhardo, que está hoje no Celta de Vigo, ou troca por outro jogador, por exemplo, que tentam oferecer o Corinthians. Não. O Corinthians quer somente a venda. Tentaram até colocar Bosquilha, ex-jogador de São Paulo, na venda. Não, mas o Corinthians quer realmente a venda do Bruno Mendes, tá? E o Bruno Mendes aí, um jogador novo de 22 anos, vai avaliado em 3 milhões de euros. Então, desses jogadores que a gente está falando aqui, são jogadores que estão emprestados que não retornarão ao Corinthians. Fora esses, tá? A gente tem o André Luiz. O André Luiz, que fez seu nome muito bem lá na Coreia do Sul. E o André Luiz, hoje ele está emprestado à equipe do Atlético Goianiense. Assim, uma grande procura por equipes coreanas atrás do futebol do André Luiz. E pode deixar esse final de ano com o Corinthians aí com 2 milhões de euros, tá? O André Luiz tem sido procurado pelas equipes coreanas e deve ser vendido sim, tá? Rendendo ao Corinthians 2 milhões de euros. Tá, a gente vai falar assim, 2 milhões de euros dá quase 3 milhões de reais, tá? Pô, um jogador que tem emprestado, que não vai voltar ao Corinthians, excelente negócio. Então é um excelente negócio. Outro jogador que também o Corinthians está pensando em vender é o volante Richard. O volante Richard, que retornou do Atlético Paranaense, teve problemas lá no Atlético Paranaense e o Corinthians não pensa em ficar com o Richard. E agora, né, como ele está treinando em separado, o Corinthians está pensando em dar um destino a ele, tá? Tentando dar um destino a ele já no ano que vem. Então, outro jogador que pode render aí 1 milhão e 800 milhões de euros. 1 milhão e 800 milhões de euros, tá? E aí, mais um jogador aí que pode render uma grana muito boa para o Corinthians. Ainda nessa lista, tá? Há jogadores como Davó. O Davó está nos Estados Unidos. O Corinthians também pensa nesse final de ano renegociar o Davó. Davó chegou ao Corinthians o ano passado, fez 2 gols, um contra o Atlético Mineiro, outro contra o Internacional. O Davó voltou ao Guarani, foi emprestado ao Guarani, depois do Guarani está jogando nos Estados Unidos. O Davó também é outro jogador que deve deixar o Corinthians. Janderson. O Janderson está 2 anos emprestado ao Atlético Goianiense. E esse empréstimo do Janderson ao Atlético Goianiense, o Corinthians não pensa em trazer de volta o Janderson, tá? O Janderson é um jogador que o Corinthians não pensa em trazer de volta. E aí, o Corinthians vai tentar dar um destino novo a ele, ou seja de empréstimo, ou seja de venda. Matheus Jesus. Matheus Jesus é outro jogador que sempre dá problema ao Corinthians, passa por uma equipe, passa por outra, empresta para um, empresta para o outro. O Matheus Jesus é uma dor de cabeça muito grande no Corinthians, e o Corinthians pensa, sim, em também desfazer do Matheus Jesus. Esse não volta mais. Everaldo, outro jogador, o Everaldo, ele está hoje lá no Sport Recife, virtualmente rebaixado com o Sport dificilmente escapa do rebaixamento. E o Everaldo é um jogador que chegou do Corinthians pelo Fluminense, não criou laços com a torcida corintiana e deve também ser negociado de volta, ou ser emprestado, ou simplesmente ser vendido. Fecim está na Ponte Preta, outro jogador que também chegou com uma grande expectativa, foi emprestado ao Bahia, retornou ao Corinthians e hoje está no Ponte Preta. Não tem sido tanto aproveitado assim na Ponte, infelizmente, né? Infelizmente é o jogador que deve estar negociado aí.
E aí a gente vai falar do último jogador emprestado, esse não volta mais, que é o goleiro Walter, tá? O goleiro Walter foi emprestado ao Cuiabá por 1 ano para a disputa do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ele já assinou um pré-contrato com a equipe do Cuiabá. E como ele está com o contrato encerrando, ele não volta mais do Corinthians, tá? Esse não volta mais, infelizmente, tá? Porque eu acho que ele teria muitas chances hoje de ser titular do Corinthians com a baixa do Cássio. Então, esse jogador aí, a gente conseguiria fazer também uma grana se tivesse aqui, né? Bom, além de jogadores emprestados, nós temos jogadores dentro do elenco que devem ser negociados, tá? Luan, o Luan que foi titular da equipe do Corinthians contra o Ceará, é um das principais dores de cabeça do Corinthians, ele ganha 800 mil reais, o Corinthians quer negociar o Luan, e o que falta é pretendentes, tá? O empresário do Luan, junto com o Corinthians, está tentando buscar lugares para o Luan. O certo é que o Luan não fique em 2022, tá? O Luan deve ser negociado sim. Outros jogadores, por exemplo, o Marquinhos que voltou de empréstimo do Sport, teve aí os seus minutos de jogador, caiu em desuso e não deve ficar mais no Corinthians, tá? O Corinthians vai tentar vender ou negociar também o Marquinhos. Outros jogadores, por exemplo, como o Rony, que apareceu muito bem, fez alguns gols aí no Campeonato Brasileiro. O Rony deve ser emprestado para ganhar experiência. E isso trazer frutos, né, no futuro, como aconteceu com o Maicon, por exemplo, que foi emprestado pela Ponte Preta, voltou muito melhor. Além disso, tá, tem jogadores que não estão nem um pouco confortáveis no Corinthians, tá? Gabriel, se surgir uma proposta pelo Gabriel, dificilmente ele fica, Fiel. Dificilmente ele fica. Existe uma possibilidade de renovação de contrato com o Gabriel. O contrato do Gabriel encerra-se em final de 2022. O Corinthians tenta aí um destino para o Gabriel. O Gabriel também é outro jogador que apareceu muito bem em 2017, depois acabou com o seu futebol. Então, esses jogadores, tá? E pode pintar outros ainda. Pode pintar o Jô, por exemplo, o Jô sendo negociado. Pode pintar também um negócio para o João Vitor. Pode pintar aí outros jogadores que podem sair do Corinthians. Eu sei que a barca está pesada e a barca ela vai ser muito bem feita. Por quê? Porque o ano do Corinthians 2022 será um ano de Libertadores. Praticamente aí as chances do Corinthians no Libertadores é de 99%. É muito difícil o Corinthians perder uma vaga em Libertadores esse ano. Mas, né, nós precisamos ficar espertos. E essa redução do elenco vai gerar o quê? Reforços. O Paulinho já está certo, tá? O Paulinho será anunciado após o Brasileiro. O Corinthians vai fazer um grande anúncio do Paulinho. E aí o Corinthians vai trazer mais jogadores, tá? Vai trazer um centroavante de qualidade, um centroavante muito bom. Não é nem Guerreiro, não alguns jogadores que estão sendo especulados aí, Renato Kaiser, Randalá, alguns jogadores que não tem nem pé nem cabeça, não vai ser esse jogador. O já negocia com o jogador, tá? Já está com o nome, mas não vai vazar o nome para que não haja nenhum tipo de perca do jogador, tá bom? Então, o jogador do Corinthians, sim, o Corinthians já está atrás do centroavante, é um centroavante de 22 a 27 anos, que joga tanto pela ponta quanto como centroavante. Então, fiquem espertos, vai vir um grande jogador. E também o negócio de trazer um lateral esquerdo. Sim, teremos lateral esquerdo. O lateral esquerdo é uma das principais deficiências do Corinthians hoje. O Fábio Santos é um jogador velho, é um jogador acima de 30 anos, que não está conseguindo acompanhar o ritmo. Para o ano 2022, ele vai alternar titularidade e também vai o banco de reservas. O Piton, que renovou seu contrato recentemente, não deve ficar também, tá? Não deve ficar, deve ser negociado. Se pintar uma grande proposta, e até por isso que foi renovado para aumentar a multa salarial dele, né? A multa hoje é de 50 milhões de euros. Então, o Corinthians, tá? O Corinthians está, assim, além de limpando o elenco, né? Além de limpar o elenco, vai também buscar novos jogadores. Como trouxe aí Renato Augusto, trouxe Roger Guedes, trouxe o William, trouxe o Juliano, jogadores que deram qualidade a essa equipe do Corinthians. E os jogadores que virão serão titulares, tá? Serão titulares, não é para compor elenco. Pode pintar um outro jogador assim, tipo o Nicão, né? O Nicão está de saída do Atlético Paranaense, Corinthians, Palmeiras,
São Paulo estão no radar do Nicão. O Corinthians já tentou trazer o Nicão algumas vezes. O Nicão é um bom jogador, né? Não é um excelente jogador, mas é um bom jogador para compor elenco, para ser reserva aí, ou para entrar em partidas é muito bom. Então o Nicão pode ser jogador, mas, né, a gente tem que ter calma, que agora, né, terminando o brasileiro termina dia 9 de dezembro. Nós temos mais 3 jogos ainda pelo Corinthians, e aí sim nós teremos essas contratações aí começando e as dispensas também, tá? Haverá dispensas, o Corinthians vai reduzir aí a folha salarial para que possa contratar jogadores muito bons aqui. Só uma coisa, tá? Sobre Felipe, o zagueiro Felipe. Foi noticiado aí que o Felipe estaria voltando ao Corinthians. Não volta ao Corinthians no momento. O Felipe prioriza a Europa. Caso se encerre o contrato com o Atlético de Madrid, ele quer ficar na Europa, então vai buscar um mercado alternativo. Se não tiver aí um grande clube europeu, deve ficar aí em Turquia, em Ucrânia, alguma coisa assim, tá? Nesse momento, o Felipe não volta ao Corinthians. Se viesse, seria uma grande contratação. Para mim, João Vitor e Felipe seria uma zaga fenomenal. Mas sobre ele não tem nada por enquanto, tá? E falando também sobre a comissão técnica, tá? A comissão técnica do Corinthians, haverá mudanças sim, tá? Não é certo que vá ficar o Silvinho. O Silvinho vai ter seu contrato rescindido com o Corinthians. O contrato dele vai até dezembro de 2022. Parte dos diretores não estão felizes com o Silvinho. O Silvinho não deve ficar e haverá uma grande reestruturação na comissão técnica do Corinthians, saindo preparador de goleiros, saindo preparador físico, saindo staff. Vai ter uma grande revolução no Corinthians para 2022. Por quê? Porque o grande objetivo do Corinthians o ano que vem é conquistar títulos, porque já se criou uma filinha. De 2019 para cá, não conquistamos mais títulos. Então, essas são as informações de Corinthians, essas são as informações aqui do canal Sangue Raça. A gente sempre vai atrás da notícia, a gente sempre vai atrás da informação para você. Então, sempre que você estiver aqui, já deixa o like aí pra gente, se inscreve no canal também, tá? Dá essa moralzinha pra gente, dá essa moral aqui pra mim, por favor, se inscreve no canal, deixa aí seu like, que é muito importante. Galera, essas informações de hoje. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. E olha, amanhã, né, domingão, nós temos aí o pré-jogo a 1h da tarde, e depois nós temos o pós-jogo às 6h50, mais uma coisa. Não, 5h50, né? Mais ou menos isso. É isso aí, galera. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. E vai, Corinthians. Tamo junto.